Olá, queridos, bom dia. Chayo Eclegiana do Ministério Azeite e Vinho, ou o canal Azeite e Vinho. E você está comigo no nosso 14º vídeo da nossa série devocional Santos e Santificados. E hoje eu quero conversar com você sobre Jesus na santificação. Para isso eu quero que você leia os textos comigo. João 15, do versículo 1 ao 4 e também o versículo 7 e 1 João 2, versículos 5 e 6. João 15 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Versículo 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E agora, 1 João 2, 5 e 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Infelizmente, a falsa graça fez com que você tivesse uma visão incorreta a respeito do ministério de Jesus na sua vida. Hoje, a religião, que é fã de Jesus, eles só relembram 2 momentos da vida de Jesus: o nascimento, o Natal, e a morte na Páscoa. Toda a vida no meio entre o momento que ele nasceu e o dia que ele morreu, e ele não só morreu, ele ressuscitou, certo? Apesar de eles dizerem, na Páscoa nós celebramos a morte, Não sei como alguém pode ficar alegre com a morte de alguém, mas na Páscoa nós celebramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Então, apesar de eles enfatizarem mais o período da morte, então a ressurreição a gente vê os teatros, O período da morte, se o teatro dura meia hora, a encenação da morte dura 28 minutos e a ressurreição 2 minutos, Para você ver a ênfase que dá mais na morte do que na ressurreição. Mas, apesar de eles só enfatizarem esses 2 eventos, o Salvador nasceu, o menino foi nos dado, etc e tal, e ele morreu pelos nossos pecados. A falsa graça, então, que é aquela visão que eles têm de que o plano de Deus por meio de Jesus não deu certo, então, deixa pra lá, Deus entende, conhece seu coração. Ela levou você a não colocar Jesus no seu devido lugar. Hoje, quando você olha dentro da religião, é uma confusão o lugar que Jesus ocupa na vida dessas pessoas. Às vezes Jesus é o pai delas, às vezes Jesus é o Espírito Santo delas, o pai e a mãe delas. Às vezes Jesus é o amigo delas, às vezes Jesus é o irmão mais velho delas, às vezes Jesus é um sábio que elas gostam de ouvir, às vezes Jesus é um personagem histórico que elas gostam de estudar, mas eles não conseguem entender o papel de Jesus como porta, não conseguem entender o papel de Jesus como videira, porque eles só se concentram no papel de Jesus como cordeiro, aquele que morreu no meu lugar. Só que Jesus, ele diz que, você vê várias vezes Jesus dizendo diferentes aspectos do seu ministério. Eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o cordeiro, eu sou o semeador. Então você vê diferentes, eu sou mestre, vocês estão corretos em me chamar de mestre. Você vê diferentes características de um ministério que, por causa da religião e dentro da religião a falsa graça, você não tem consciência, você só se lembra do cordeiro, do menino que foi dado para morrer no teu lugar. Mesmo que não deu muito certo isso aí, mas pelo menos você tem consciência disso e você comemora no Natal e na Páscoa esse processo do cordeiro. Mas a videira, mais a porta, mais o semeador,
mais o mestre, mais o padrão de referência, né? Ele fala aqui dentro de João 15 esse conceito de permanecer nele, né? E olhar para ele como padrão de referência, de identidade, de filho de Deus que você tem, mas você pode ler nas cartas de Romano, Paulo brilhantemente explica sobre isso, né? Romanos 8:29, o que você lê? Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem para serem conforme à imagem de seu filho, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E isso é a função de uma videira. Se tornar a base de referência, se tornar o padrão. E eu vou estar, né, ministrando para vocês, né, mais profundamente, volta e meia, estar falando mais detalhadamente a respeito de um ministério de Jesus, porque eu quero que você tenha uma visão correta e completa a respeito de Jesus. Então, quando fala lá em Paulo que você foi destinado a ser conformado à imagem de Jesus, é esse conceito de videira que Jesus está falando aqui em João 15. É esse entendimento que você tem que ter da expressão permanecer nele. É permanecer no padrão de filho que ele estabeleceu na sua vida. É permanecer no padrão de filho que ele revelou quando ele manifestou o seu ministério. É permanecer no padrão de sionita, de filho do reino, do filho que serve aos seus pais, do filho que serve a Deus, como ele fez enquanto esteve nessa terra, de maneira bem visível para quem convive com ele, óbvio, quem conviveu com ele naquela época, mas está descrito também algumas partes nas escrituras. Então, por isso que João, né, um discípulo que foi discípulo de primeira geração de Jesus, que foi discipulado diretamente por ele, diz: o que caracteriza uma pessoa que permanece em Cristo é, primeiro, que ele guarda a sua palavra. E Jesus, ele fala isso: vocês são os meus amigos se vocês fazerem o que eu vos mando. Vocês permanecem em mim se vocês guardarem a minha palavra. E aí João continua repetindo, certo? Porque quando você é corretamente discipulado, você e o seu mestre falam a mesma coisa. Você e o seu discipulador falam a mesma coisa. Vocês não têm discurso dissonantes. O discurso de vocês é completamente igual, certo? Então, você vê João repetindo as mesmas coisas que ele foi ensinado por Jesus. Ele diz assim: para você permanecer em mim, você tem que guardar as minhas palavras. Para você permanecer em mim, você tem que ser como eu sou. E aí ele fala: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar da mesma maneira que ele andou. Jesus, ele precisa ser o seu cordeiro? Ok, você já sabe tudo o que o cordeiro fez na sua vida, mas você precisa entender a videira de Jesus na sua vida. Você precisa entender quando diz que Jesus é a sua justiça, é o seu padrão de filho de Deus. Você precisa ter isso claro na sua mente. Ele não é apenas o seu cordeiro, aquele que veio para remover o seu pecado do mundo. Ele não é o eterno menino de todo Natal, onde você faz e monta aquele presépio lá, michuruca, para comemorar o nascimento dele. Porque ninguém comemora o nascimento no seu aniversário. Todo mundo comemora a idade que você tem agora, né? Só Jesus é o único que passa por esse problema de ficar no eterno loop temporal, onde todo Natal ele volta a ser um menino. Ninguém comemora a idade que ele tem agora, né? Ninguém comemora o aniversário de Jesus, só o nascimento de Jesus, certo? Então, ele não pode ser o eterno cordeiro na sua vida. Ele precisa ser a porta que vai te conduzir aos seus pais celestial. Ele precisa ser a videira, o padrão de modelo, o padrão de filho. Você precisa olhar para Jesus e dizer: Deus entende que eu estou me tornando seu filho de uma maneira geral quando eu me comporto igual a Jesus. Quando eu tenho com ele o mesmo relacionamento que Jesus demonstrou diante dos discípulos, de todas as pessoas que conviveram com ele na sua época, que ele tinha com Deus. Quando eu sou honroso com os meus pais celestiais da mesma maneira que Cristo honrava os seus pais.
Deus, o Pai, precisa olhar para você e ver Jesus. E esse ver Jesus é olhar para você e perceber que você está se tornando tão filho dele quanto Jesus é. Porque aquele que diz que permanece nele, além de guardar a sua palavra, também precisa andar. E andar é aquilo que eu já expliquei para vocês sobre dinâmica de vida. Precisa andar, precisa agir, precisa viver, precisa demonstrar de maneira pública. Precisa demonstrar de maneira diária, de maneira constante. As suas ações têm que ser pautadas nessa referência. As suas ações têm que ser pautadas nesse padrão. Como ele andou. Permanecer em Jesus não é essa visão de falar de Jesus, como as pessoas falam, né? Porque um fã fala do seu objeto de adoração. E muitas pessoas acreditam que elas, né, por causa da falsa graça, da religião, afim, certo? Como eu já ensinei para você, a religião, ela é a filha do mundo, certo? Ela sempre vai ensinar você a se comportar de acordo com a iniquidade, ela nunca vai conduzir você até o reino de Deus. Então a religião, ela fala, não, mas nós já permanecemos em Jesus porque nós falamos do amor de Jesus. Mas você ama como Jesus ama? Você se comporta diante de Deus e dos homens como Jesus se comportava? Você, no momento da tentação, onde a sua reputação está em jogo, você prefere honrar a Deus como Jesus honrou? Você prefere fazer a vontade de Deus como Jesus fez? Ou não? Você olha assim, pai, desculpa aí, não consegui respeitar você diante das pessoas, vou me comportar do jeito que o pessoal espera e o Senhor sabe, né? Eu sou esse filho, né? Eu sou esse filho que só te dá trabalho, mas tu me ama, né? Isso é que importa. Você vê Jesus se comportando desse jeito? Você vê não? O que você vê Jesus? Você vê um Jesus matando os seus desejos para cumprir a vontade do seu Pai. Eu gostaria de ser poupado, mas eu entendo que foi para essa hora que eu vim. Então que não seja aquilo que eu quero, mas seja aquilo que você quer. Você vê um Jesus conformando a sua alma, conduzindo a alma dele à obediência, para que o nome dos seus pais não fossem desonrado por meio da conduta dele. Isso é entender o papel de videira, isso é permanecer em Jesus. É mais do que você falar para as pessoas que Jesus te ama e Deus quer salvar a sua vida, é você também mostrar para as pessoas o mesmo comportamento que Jesus tinha e tem em relação a Deus. Você também aprender a ser o filho amado, respeitador e obediente que Jesus era. Isso significa permanecer nele. Então, com isso eu encerro o vídeo de hoje e até o próximo vídeo.